pessoal, bem-vindos ao Azores Metal Podcast. Um podcast que todas as semanas atravessa vales e montes, sempre a falar do mesmo tema, heavy metal. É isso, nós somos uma espécie de sherpas do metal. Sempre por caminhos sinuosos, a carregar o metal. Eu sou o Zé, e o meu amigo sherpa metaleiro é quem? Mr. Nuno Melo. Over the hills and far away. Basicamente, é por aí. É a música do Gary Moore. Foi o que me lembrei em relação à tua introdução. Pois, realmente, o que a gente vai fazendo é... A gente vai carregando o metal. E como o metal é heavy, o Zé carrega nas subidas e eu carrego nas descidas. Basicamente. Pronto, mas depois troca. Também não é sempre é um bocadinho somos um bocadinho o Dakar do heavy metal. Vamos do na cima, do na baixo e pronto. E às vezes há capitães. Às vezes, pronto, pode haver, mas levantamos e continuamos sempre. Exatamente. Em relação aos sherpas, temos aquela a nossa saca, né, presa aqui na testa, e levamos ali o microfone para os montanhistas metaleiros poderem ouvir. E assim, a câmara, para verem a gente. As nossas filmes, belas câmaras. Exatamente. O que é que vamos mais? Um router de internet de qualidade. Exatamente, daqueles que falham um pouco, para transmitir. Exatamente. E pronto, basicamente é isso. E muita música. E metal. Muita música. Metal. Muita música. Bela analogia para começar, não é? Belíssima. Gostava. Eu sinto. Lembrei-me esta semana que. É uma coisa que eu sinto que a gente já devia fazer há uns tempos. Que é, neste momento do episódio, mandar um abraço ao Mike, que neste momento deve estar a tomar duche. Está sempre em ambientes úmidos. Exatamente. Eu diz que houve o podcast enquanto toma duche, portanto, momento sexy do dia. Um grande abraço ao nosso amigo Mike. Não me saiu lá muito bem. Mas. Mas olha, espero que tenham gostado do primeiro episódio do ano. Logo com um tema para arrepiar. Foi arrepiante. É verdade. Cada um de nós a jogar um belo jogo de xadrez. Nós que somos peritos em xadrez, fizemos belas jogadas. Notou-se. Checkmates foi cada jogada. Cada jogada fazíamos checkmate. E pronto. Mesmo sem saber. Trouxemos uma seleção de momentos arrepiantes que, na nossa modesta opinião, só são subjetivos para aquelas pessoas que estão ligadas às máquinas, sem sentimentos, pessoas de sangue frio, vampiros, pronto. Mais ou menos isso. E pronto. Uma coisa que eu quero dizer. Queremos agradecer ao nosso amigo do clube Iron Maiden Portugal por nos ter enviado uma prenda, é verdade. Esquecemos de dizer no último episódio, umas magníficas bases de copos do The Trooper, que está ali no hangar 1, e pronto, passem pela página deste amigo e vejam o que é um colecionador do Iron Maiden, que é muito correto, tem lá coisas muito engraçadas. Foi uma prenda de Natal que, por ter sido enviada para os Açores e porque os nossos CTTs são das coisas mais rápidas, são tão rápidas como o nosso router que a gente carrega às costas para as dunas abaixo. Só nos chegou, acho que até já tinha passado o Dia de Reis, mas pronto, o Natal é quando um homem quiser, e obrigado ao pessoal do grupo Iron Maiden Fans, não é? Para nos ter. Portugal, sim, é isso. Iron Maiden Portugal, exatamente. Por se ter lembrado da gente, e já sabem, é só ir lá e pôr. E foi correspondência AMP, e foi mesmo com correspondência AMP, ou seja, a nossa entrou mesmo dentro da nossa caixa de correio AMP. Engraçado. Exatamente. Muito fixe. À próxima, a gente tem só que avisar o nosso amigo para pôr na Satam, porque a Satam chega cá mais rápido. Na Satam então é de um dia para o outro. Às vezes perde-se, mas pronto.
Poucas vezes, muito poucas. Muito poucas. Olha, É isso. sabem sabes o que é que a gente Era coleciona isso. muito também? Ou o que é que Notícias. temos sempre? Exatamente. News. Notícias. Metal News. É verdade. Leves e Metal frescas. News, White and Fresh. Light and fresh. Azores Metal Podcast. Notícias amplificadas, leves e fresquinhas. Filadélfia. Aí está, pessoal, as notícias do metal que são como o queijo Filadélfia. Vocês pegam nas notícias e barram o queijo e pronto, e depois comem essas notícias com satisfação. É isso que nós damos aqui no Mambo. O que é que temos aí de queijo? Temos com lactose, sem lactose, vegetal, temos de tudo. Olha, o que é que a gente pode começar? Olha, uma muito rápida. Os Queen. Não, ainda me estou a rir do Filadélfia. Os Queen. Leve fresco. Light and fresh. Os Queen. Os grandes Queen vão lançar uma espécie de série no YouTube em que eles vão colocar de tempos a tempos shows ao vivo ou clipes de shows ao vivo. E portanto isto desde o show que por acaso não conheço, mas parece que é muito famoso, na Marquee em 1973, concertos na Austrália, vários concertos assim, e eles vão colocar na sua página do YouTube, vão estar a colocar isso de vez em quando, e é para quem gosta de Queen e nem que seja para ver as grandes performances tanto do Brian May como do Freddie Mercury. Por acaso este aqui é o meu amigo. Eu acho que é difícil a página dos Queen ao YouTube e vender esses concertos, e deve ter. E quando é assim coisas oficiais, geralmente eles põem coisas raras, muitas vezes nunca antes vistas, e geralmente com qualidade suficiente para a gente apreciar boa música. Queen, eu gosto muito de Queen, portanto eu vou ser um visitante assíduo da página. Queen tem que se ver os clássicos, então ver Freddie Mercury e relembrando. Temos tempo de relembrar. Grande Freddie. É isso. Olha, mas por falar em Brian May, vou falar de outro guitarrista. Um guitarrista que faleceu na semana passada, o lendário guitarrista Jeff Beck, que faleceu na última quarta-feira. Jeff Beck. Quem é Jeff Beck? Foi um dos mais influentes guitarristas de sempre. Uma coisa engraçada que eu vi foi que ele... Quem é que foi? Era uma entrevista do Johnny Depp, e o Johnny Depp estava a falar com não sei quem. Não sei quem era a outra pessoa, mas a outra pessoa disse assim que até o Jimi Hendrix fez uma música em homenagem ao Jeff Beck. E o Jeff Beck estava nessa entrevista e ele disse, sim, até... Não me lembro qual é que era a música, mas realmente isso aconteceu. O Jimi Hendrix tem uma parte de uma música que era inspirada numa música do Jeff Beck. Muito engraçado, não é? E realmente, pronto, era um dos grandes guitarristas, e passou por diferentes bandas, com os Yardbirds, que era com o Jimmy Page, olha, no último com o Ozzy, aquele do Patient Number 9, até o Ozzy, aqui quando ele faleceu, toda a gente prestou o seu tributo, o Ozzy, o Brian May, Kirk Hammett, todos, né? Todos prestaram o seu tributo, porque realmente é um dos grandes guitarristas que partiu para outras paragens. Para os Eternals, por exemplo. Se calhar está lá a dar uma volta. Mas sim, vão ouvir músicas do Jeff Beck. Ele era mais... pois. Vai substituir. Não, é que é assim, é que começa-se de baixo, em todos os lugares. Não pode chegar lá e começar logo... Não pode tirar logo aos outros. Os outros já estão lá mortos há mais tempo. Que é esta coisa. O Jeff Beck dá uma sensação que deu nas notícias da morte, que ele também tinha feito um projeto com o Johnny Depp, não era? Com os
Era assim, eu acho que ele agora ia começar até uma tour com o Johnny Depp. E se calhar aquela entrevista deve ser tipo eles. Não sei como é. Aquela banda dele, não é? Do Hollywood Vampires. Assim. Vampires, acho que esse nome soou qualquer coisa. Acho que tiveram. Ele teve uma banda com o Ronnie Wood, dos Rolling Stones. Depois até quando o Brian Jones morre, outro que morreu, não é? Ele até é um dos indicados para ir para essa banda, para ir para os Rolling Stones, mas acaba por ir o Ronnie Wood, que estava com ele na banda. Engraçado estas histórias todas interligadas. É isso, curiosidades roqueiras. É assim. Fixe. Portanto, mais uma adição aos nossos títulos. O que é que tem mais? Ao nosso roster de mortos não posso estar sempre a dizer de lendas falecidas. Vamos para coisas menos mórbidas, para as nossas ouvintes e não só. Pessoal que gosta que é fã da AMD e dos Evanescence, eles juntaram-se com uma empresa de maquilhagem e fizeram uma cena muito engraçada, que foi uma paleta de maquilhagem a comemorar o primeiro álbum e se calhar o melhor da banda, o Fallen. E por acaso está engraçado. Era isto que o mundo do metal precisava, uma paleta de maquilhagem. Uma paleta. O mundo do metal estava farto de paletas. Uma paleta. Uma paleta. uma paleta. Isto também deve ser produzida a paleta, não é? Isto deve ser, né? Mas por acaso está uma coisa engraçada, porque eles então pegaram numa caixa de CD. Mas também só tem duas cores, ou preto e branco. Não, tem várias. Espera aí, já lá vamos. Estou a brincar. Agora lancei aqui basicamente eles pegaram nas cores do álbum. Os azuis, o branco. E então, eles pegaram numa embalagem de CD, não é? E em vez do CD, tem a paleta com as cores divididas. Tipo o queijinho do Trivial Pursuit. Mas em vez do CD. E por acaso está engraçado. E é uma bela oferta. Estou já a imaginar um gajo. Tens um date, não é? Chegas a casa, pá, fixe, ouves Evanescence e vais tirar o CD. Não, era a maquilhagem. Engraçado. Não é? Então, olha, isto basicamente eles deram. Imagina. Não posso imaginar essas coisas. Basicamente o álbum tem 8 músicas e eles criaram uma paleta com 8 cores. Uma para cada música. Portanto, temos o black, o preto para a música Hello. Exatamente. Temos o branco para o Going Under. Em que neste caso o branco é o iluminador ou qualquer coisa assim. Isto deve ser muito maquilhagem, sabes? Imensamente desta parte. Exatamente. O iluminador. Depois tens sombras, que é a música Haunted. Em sombras tens o azul claro. Tens o Royal Blue. Basicamente são as cores da capa. Olha, é engraçado. É para comemorar o aniversário do Fallen. E eu acho que é engraçado. O Fallen já vai fazer 20 anos. O Fallen já vai fazer 20 anos em 2023. Portanto, estamos a ficar velhos, pessoal. Estamos a ficar velhos e pronto. Mas o que interessa é estarmos cá. Isso aqui. Mas é por isso que há uma paleta de cores, que é para a gente ficar mais novos. Exatamente. Vou já comprar isto. Se no próximo episódio não tiver aqui com os olhos. Se no próximo episódio não tiver aqui com os olhos azuis, não é nada. Pronto, e é assim. Basicamente a notícia é esta: paleta de cores do Fallen, dos Evanescence. E para oferta, para vocês, compre. É fixe, por acaso está uma ideia porreira. Maquilhagem, está aqui, a gente tem tudo. Temos tudo. Se fosse para o velho, para o novo, para a rapariga, para o rapaz, tem tudo aqui. Se fosse uma maquilhagem amp, basicamente tinha preto, branco e amarelo. Era. Não era mau.
Preto e branco. Amarelo? O amarelo, se calhar. O amarelo já era. É, sim. Bem, última notícia da minha parte é falar em coisas mórbidas, não é? Vou falar do novo tema dos Metallica, que é o Screaming Suicide. Screaming Suicide, para já acho eu que é a segunda música dos Metallica com Suicide no nome. Há aqui um tema qualquer. O que é que o James diz? Diz que suicídio é como um tema tabu, não é? E isto é uma palavra tabu, suicídio. E então ele queria expor isto em palavras, queria pôr isto numa música. A última música dele já era Suicide and Redemption e era um instrumental. E ele agora disse, agora vou ter que cantar alguma coisa. E pronto, acho que está uma música porreira. Gostei de falar, gostei de ouvir esta música. Gostei também da mensagem, pronto, que estas pessoas, há pessoas pronto, que se... Aliás, ele até diz que nós, em alguma parte da nossa vida, algum momento da nossa vida, eventualmente pensamos nisso. Mas há pessoas pronto, que sofrem mais com isso. A mensagem que eu quero passar é que estas pessoas não estejam sozinhas e procurem ajuda também. Gostei desta música. E acho que é uma música porreira. A outra, a Lux Eterna, é mais pequena, mais old school. Mais para a rádio. A meu ver. Mas mais old school. Esta aqui pareceu mais moderna. Qualquer coisa. Mais Metallica da era moderna. Eu gostei. Ok. Eu também. É assim. Se não gostaste, que vamos ver. É do álbum 72 Seasons, que sai a 14 de Abril. Está quase, pessoal. Está quase aí. Está quase. Mais. Última notícia. Qual é o queijo que tens aí? É Roquefort. É um queijo. É forte. É um queijo forte. Cura de 7 meses. É cura doce de 4 meses. Isto é um queijo, infelizmente, da maneira como o mundo está a ficar, eu acho que isto é um queijo que não tem cura. A verdade já viste o que era anunciar isto? Nós agora somos fazedores de queijo e lançaram para o mercado um queijo e o slogan era o queijo sem cura. Era chamativo. Por acaso já existe que é o chamado queijo fresco. Mas não vamos por aí agora. Mas pronto, ei! Pensei, uma pessoa não consegue inventar nada, sinceramente. Já inventaram tudo. Bem, estavas a falar em temas tabu, não é? E infelizmente o nosso mundo hoje em dia está a ficar um bocadinho um bocadinho cheio de gente que é, não quero estar aqui já a coisa, mas um bocadinho de gente tolva e estúpida e que nem pensam nas coisas como são e começam logo nas redes sociais a destilar ódio e coisas do género. Eu tenho esta notícia tem uma fonte que é o Nuno Marco, toda a gente conhece, e ele por acaso, ou não é que eu vi a notícia na página dele e achei importante partilhar aqui, até porque envolve uma banda chamada Pink Floyd. Pink Floyd, vocês todos conhecem, mesmo quem não gosta de Pink Floyd, acho que conhece a capa do Dark Side of the Moon. Basicamente é aquele triângulozinho em que a luz está a entrar a preto e branco do lado esquerdo e sai do lado direito. Prisma, não é? Faz tipo... O prisma, exatamente, e sai do lado direito com um arco-íris. Ora bem, até aqui tudo bem, não é? Isto foi um álbum que já foi lançado isto é um álbum que já tem para aí 50 anos e o pessoal do movimento woke lembrou-se que isto, por alguma razão, era alguma coisa recente e então estão a cancelar um bocadinho, estão a criticar os Pink Floyd por usarem o arco-íris no seu álbum como se estivesse a fazer alusão ao movimento gay, quando isto é um álbum de há 50 anos atrás. E então e pergunto, e se tivessem?
E se tivesse? E se tivesse? Mas pronto. Mas basicamente, então, o pessoal está a deixar de ouvir Pink Floyd por causa disto. Os pessoal chegam a esse ponto de estupidez. E então, eu peguei na notícia do Nuno Marco porque ele deu-se ao trabalho de traduzir alguns tweets que vou passar a ver. Deixem-se disso do arco-íris, parecem estúpidos. Outro. Triste ver uma banda outrora grande tornar-se totalmente woke. Dantes adorava a vossa música, agora nunca mais a ouço. Este eu gostei bastante. Este eu gostei bastante. Chega da agenda liberal. Sou fã dos Pink Floyd há 63 anos e nunca mais os ouço. Saudades dos tempos em que as canções eram sobre gatos e gnomos. Tragam de volta ao Cid, ele seria sempre contra esses disparates de esquerda. Um gajo que diz que é fã há 63 anos 103. e ainda sabe que a capa de um dos primeiros álbuns já tinha aquela coisa. Também, digamos, com 63 anos, não deve faltar muito para... Pois, para... pronto. Este já pode estar um bocadinho, já pode estar um bocadinho senil. Outra. Que ligação tem esta obra-prima de Pink Floyd e a comunidade LGBT? WTF. Demasiadas siglas. Ou LOL. A partir deste momento nunca mais ouço esta banda. E pronto. É isso. Realmente nos anos 70 os Pink Floyd já eram do movimento woke, provavelmente das primeiras pessoas do mundo a ser a favor deste movimento. Pioneiros como eles. Pioneiros. Mais do que eles, só mesmo Deus que volta e meia faz o arco-íris no céu. Só mesmo ele. Mais do que os Pink Floyd, só mesmo. É o pioneiro do movimento woke. É o pioneiro do movimento woke. Se bem que a Bíblia não gosta muito desta Bíblia. Exatamente. Mas olha, eu sei de pessoal que já não sai à rua quando está arco-íris, quando está aqueles dias de sol e chuva. Não gosto. Os gays o LGBT, o mundo está. Como é que é possível o mundo a impor-nos o LGBT pela cara afora? Exatamente. Não, mas isto basicamente. Isto basicamente isto mostra o ponto que a estupidez humana está a chegar. E quando vi esta notícia fiquei um bocadinho sem palavras. Aproveitei para trazer para aqui porque era a banda que era, mas isto aplica-se a tantas outras coisas e tu não sequer tens o discernimento de pensares com a tua cabeça e dizer, não, espera aí, isto não tem uma coisa a ver com a outra. Não, pronto. Mas olha, também é tal coisa. Se fosse... Não, eu estou a dizer, na altura daquela cena do Stranger Things, também houve qualquer coisa, já não me lembro bem, mas houve qualquer coisa que essa cena dos woke também falou, tipo, que as letras dos metal que haviam, por exemplo, o Master of Puppets é uma letra que faz alusão às drogas. E eles também não gostaram disso. Também não gostaram. Eles basicamente não gostam de nada. Eu não sei se gostam. Eu acho que eles não gostam de si próprios. Eu acho que também acontece isto um bocadinho. Mas pronto. É assim. Tolerância acima de tudo, mas sem estupidez a meio. Eu acho que é muito esta a mensagem. É assim. Enfim. Pronto, era esta notícia que deixei para o fim para este momento filosófico. Pronto, foi filosófico e foi bom. É isso, é arco-íris. Quando apareceu o arco-íris na rua, já sabem, fosse lembrar o movimento louco de sei lá, de Deus. Exatamente. Ai. O que mostra que Deus, segundo esta gente, mostra que Deus é de esquerda. Portanto, pessoal. Deus é de esquerda. Essa foi bom. Deus é de esquerda. Olha o arco-íris que ele fez. Ele é de esquerda, de certeza. Ele é de esquerda. A partir de agora, tudo o que é pessoal de direita vai deixar de seguir o cristianismo. Não posso? Não. Peço desculpa, mas não posso com essas tretas esquerdistas.
Bem, estamos quase num podcast de política. E agora Zé vai falar sobre o problema que tive no governo nesta semana. Do quadrilátero, temos Nuno Melo, vai de Ministro Vamos Sombra. falar dos problemas. Bem, vamos ao tema? Vamos ao nosso tema. Esta semana temos novo tema. Isto foi, é caso para dizer que foi uma notícia que deixou sequelas. Vocês já vão perceber a piada fora. Ora bem, o tema é mesmo este: músicas que têm sequelas, músicas que têm continuações, músicas que têm partes 2 ou partes 3, não é? Pronto, há aquela altura na vida dos artistas em que eles sentem que uma parte 2 é bem-vinda. Uma parte 2 ou uma parte 3, nem que seja comercialmente. Outras vezes sentem que a história que escreveram necessita de uma parte 2. Outras vezes não sabem escrever ou mesmo, tema. Pois, ou mesmo de um álbum, às vezes até. Vamos falar aqui de alguns casos que temos. Alguns claramente identificados como parte 1 e parte 2, pelo menos no meu caso. Outros apenas porque há uma conexão na história entre elas. E pronto, vamos ver o que é que vai sair aí na calha. Vamos ver o que é que o nosso cesto de Sherpa tem. O que é que vamos tirar daqui? E pronto. É isso. O meu estava mais bevinho porque eu é que trazia o router, portanto ocupa mais espaço. Eu estou com um vergão na testa que tu não imaginas. Mas vai sair. Um vergão na testa. Estamos a carregar. Bem, olha, se calhar começas tu. Que tu. A gente já sabe como é que vais começar. A gente já sabe que vais começar por uma música que tem 3 partes, em que a primeira era um disparate, a segunda era mais ou menos, e a terceira mete piano numa banda que nunca teve piano na sua vida e que tu estás a tentar que eu goste da música e ainda consigo gostar da música. Basicamente é isto. Vamos falar aqui, para limpar já, não é? Para limpar já esta do baralho. Vamos falar aqui de uma das melhores trilogias de sempre, no meu caso a melhor, não é? De músicas de metal, que é a trilogia Unforgiven dos Metallica. Pronto, vocês sabem que no início do ano todos nós fazemos aquelas listas de objetivos. Vou fazer caminhadas, vou ter tempo para mim, vou escalar uma montanha, não é? Eu este ano fui mais longe, mas também fui um bocadinho modesto. Então o meu único objetivo para este ano é o quê? Fazer com que o meu companheiro de podcast, meu grande amigo Nuno Melo, meu copiloto do Azores Metal Podcast, goste de uma música que ele abomina, ou pelo menos que ele não é grande fã, que é Unforgiven 3. É o meu objetivo. Portanto, preparem-se. Se os deuses metaleiros quiserem, a 31 de dezembro de 2023 agora tive que olhar o Nuno estará totalmente convertido a uma das grandes músicas dos Metallica. Está aqui? Prometido. Eu tenho a dizer que se calhar tento dizer que é assim. Geralmente temos maiores objetivos que todos. Não, aqueles objetivos que geralmente toda a gente faz no início. Há sempre aquele objetivo que toda a gente diz que vai fazer e nunca concretiza. À terceira semana já estamos a arranjar desculpas, não é? Exatamente, que é o emagrecer, perder peso, etc. Portanto, eu acho que vai ser mais fácil as pessoas conseguirem isso do que... mas nunca digas nunca, não é? Eu já tenho... Não, é assim, o Zé já está a tentar tudo e mais alguma coisa. Já me mandou a versão do Ascendant Parte 2. Daqui a dias vai-me arranjar alguma versão de uma versão acústica gravada por um telemóvel de um gajo num concerto em Filadélfia. Estás a ver aqui, ó, olha, este pontinho aqui é que é fixe. Estás a ver? Esta não tem piano, diz-me agora. Tocada pelo Elton John, sei lá, uma coisa qualquer. Exatamente. O ano não acabou. Ainda estamos em janeiro. Isto vai chegar. Vou mandar uma versão feita pelo Tobias Sammet de Unforgiven 3 e ganhar. Talvez.
Vamos falar aqui da trilogia Unforgiven. Portanto, começa no Black Album. O dia que... Deixa-me só dizer isto. O dia que o Tobias conseguiu o James Hetfield no Javantasia será um dia perfeito. Será um dia... Seria engraçado. E vais jogar Stock Unforgiven 3. É pá, eu a partir Álvares, eu a partir já. Eu fico como os gajos dos Pink Floyd. Eu sou fã de você. Há 70 anos. E já nunca mais. Bem, diz-me então. O que é? Portanto, Unforgiven 1. Unforgiven original. Black Album 91, não é? Uma das melhores depois tem continuação. Uma das melhores músicas sempre. Começa, depois temos a continuação no Reload do Unforgiven 2 e termina com Unforgiven 3 no Death Magnetic. Há pessoas que não gostam da Unforgiven 3, há pessoas que não gostam da Unforgiven 2 e eu, esta parte aqui, acho que há muito poucas pessoas que não gostam da Unforgiven original. Mas pronto. Sim. Eu gosto de todas. Umas vezes gosto mais de umas, outras vezes gosto mais de outras, mas todas têm um lugar cativo na minha lista de músicas preferidas de Metallica. Pronto. Recapitulando a história do Unforgiven 1. Pronto, aquilo é a história de alguém que nasce, um jovem que nasce, não é? Que é privado dos seus pensamentos, não é? Da maneira o mundo controla-o e ele faz o que pode para agradar a todos, mas não é o suficiente. Não é o suficiente a ponto dele não se importar mais. Portanto, a vontade dele fica sem vontade, não é? E ele culpa o mundo pela sua forma de ser. E nomeia a todos como imperdoáveis, não é? Todos de Unforgiven. Isto é um clássico de Metallica, uma das melhores músicas de sempre, tanto na letra como musicalmente. Para mim é fantástico. Unforgiven 2, temos a continuação no Reload, que é sobre, já é um bocadinho diferente, é sobre estar numa relação em que, pronto, isto é mais, muitas vezes culpas muitas das coisas que vês na outra pessoa, pronto, culpas que tu recebes coisas da outra pessoa e culpas a ela, algumas ações que tu fazes, culpas a ela. Eu acho que é um bocado o que está naquela música. Ele conhece alguém, conhece uma rapariga, acho que uma outra personagem, e diz para ela se deitar com ele, ela também passou por algumas coisas, mas no final acaba por não... pronto, ele tenta abrir-se com ela, mas no final mostra que não é bem assim. Há uma parte da música que até... uma letra da música que o James até tem numa guitarra, que era o Black Heart Scarring Darker Still. O James tem uma guitarra acústica onde está isso escrito. E basicamente é um coração negro leva mais tempo a cicatrizar, ou cicatriza de outra forma, não é? Tem mais... As cicatrizes são mais profundas. É engraçado. Eu gosto muito dessa Unforgiven 2, a maneira... a emoção que ela tem e às vezes o sentir-se cansado e ter que se lutar sozinho, pensar que se tem uma pessoa ao lado, mas na final tem que se lutar sozinho. Eu acho que é isso que essa música também transparece. Por último, Unforgiven 3 para mim... Deixa-me só dizer, eu sempre achei piada aquela parte em que a música é Unforgiven 2 de 2, mas no refrão diz Unforgiven 2 de também. É isso. Porque ele no final, ele como é que diz no meio? Não é no meio, ele apelida essa pessoa porque ela também é uma Unforgiven, também não a consegues perdoar. Ele não consegue perdoar, é imperdoável perdoar alguém assim. É engraçado, Unforgiven 2, e pronto, Unforgiven, é a música 2. Pronto, e depois chegamos à parte 3. Para mim, é o final épico. Para mim, não é? Nem tanto, não é? Mas vou dar aqui uma explicação, uma explicaçãozinha. Se virem a letra... Queres um pianinho por trás também? Enquanto estás a explicação? A diferença para as outras é que a diferença, liricamente, não é? Ou na letra, a diferença para as outras é que
o ressentimento que na primeira é para o mundo, na segunda é para o teu companheiro, na terceira é para contigo próprio. E é isso que eu acho bonito naquela música. É que, afinal, aquela personagem que foi construída já olha de forma diferente, se calhar numa outra fase da vida, não é? Mas, em vez de culpar os outros, culpa mais a si próprio. E é engraçado porque eu acho que tem muito significado. Nós, muitas vezes, nós estamos... Pá, eu falo por mim, não é? Estou sempre a falar por mim, não é? Mas muitas vezes culpamos... Epá, olha o meu cabelo na rua, este porra deste vento. Não sei o quê. Pá, culpamos tudo e de nada. Aí pá, olha... Deus, pá, montes de coisas que a gente culpa. E na verdade somos nós que controlamos. Não? Tipo, acho que Deus com o arco-íris? Por exemplo, não é? Tipo, tu é que controlas se queres olhar ou não. Tipo, tu é que tens a culpa. Eu acho que é muito fixe. E é mesmo... És tu. Tu é que és imperdoável por aquilo que queres fazer ou que fizeste ou que não fizeste. E pá, é uma frase... É uma música que tem muitas frases que eu gosto muito, que há aquela em que como é que eu posso te perdoar a ti quando sou eu que eu não me consigo perdoar. Por acaso é uma das músicas que eu gosto muito. E aquela eu já falei nisto, aquela versão que está no S&M 2 para mim está fantástica. E pronto, está aqui a trilogia dos Metallica, é uma excelente trilogia para quem não conhece Metallica. Para começar, não é? A ouvir, acho que é excelente. Para quem conhece também continua a ser excelente, porque é tanto em termos musicais nas três, como em termos de letra pela história, é profunda, é sentimental, mas também é fúria, também é raiva, também é aquele ressentimento. E é imperdoável não gostar desta trilogia. É uma trilogia comparável aos filmes do Regresso ao Futuro. O primeiro é espetacular, o segundo é fixe, o terceiro vê-se. Não, é comparável por acaso não é trilogia, mas aos filmes do Rocky. O Rocky 1 é bom, o Rocky 2 é 3, mas o Rocky 3 dá ali uma história. Não há nada... Consegue. Não há nada como o Rocky, acho que é o 4 ou o 5 com o russo. Não há nada como. Também é verdade. Isto é uma quintologia. Ou sexto. Aqui é o Rocky. Agora já há um outro, não é? O Rocky e o Velocidade Furiosa. O Creed. O Creed também correr. Esse filme eu gostei desse. O Rocky e o Velocidade Furiosa é infinito. Eu já nem vejo. Agora há um que era, por falar no Sylvester Stallone, que eu apanhei o outro dia, que era o Rambo. Mas é o Rambo que ele já é velho. É o John Rambo. O John Rambo. Eu nunca tinha visto, eu apanhei na televisão. Mas está o John Rambo velho. Sei qual é o John Rambo. É espetacular. Pronto, mudámos do Forgiven para o Rocky, para o Rambo. É o Netflix. Bem-vindo, João. Bem, olha, vamos passar de Sylvester Stallone para prostitutas, até porque o Sylvester Stallone, como toda a gente sabe, começou na indústria pornográfica antes de ser... Tem corpo para isso, digo eu. Daquele do Magic Mike, é capaz, Magic Stallone. Bem, Iron Maiden. Iron Maiden tem uma saga de uma prostituta. Uma prostituta que é daquelas que faz de tudo e mais alguma coisa. Dizem eles, não é? Eles dizem as más línguas. A senhora Charlotte the Harrod, que basicamente aparece inicialmente na música Charlotte the Harrod no Iron Maiden, no álbum homónimo, o primeiro álbum dos Iron Maiden. Depois fala-se também dela no 22 Acacia Avenue. Uhum. E depois ainda tem umas menções a ela no From Here to Eternity. Bem, a Charlotte the Harrod basicamente é sobre um cliente que se apaixona por uma prostituta. Basicamente o cliente é um bocadinho é mais ou menos o Eddie, não é? Em que completamente sádico e despechadinho da cabeça.
em que na Charlotte the Harlot tem partes como é que é? Show me your legs, take me to bed. Show me your legs, mostra-me o sangue, give me your blood, não é? give me your blood, show me love, coisas assim. Portanto, um gajo que pede uma prostituta para ver sangue, a coisa não pode acabar bem, não é? Sadomasoquismo puro e duro. Mas pronto, há gostos para tudo, não é? Essa mesmo. Foi bem jogado. Já subiu uma linha de raciocínio excelente. Parece que foi combinado. 22 Acacia Avenue. Provavelmente ser uma das minhas músicas preferidas dos Maiden. Basicamente fala de tudo o que esta senhora faz. Se te sentes em baixo, deprimido e sozinho, há um lugar que podes ir, que é na 22 Acacia Avenue. Não confundir com a 22 Araucaria Avenue, que é onde fica o LAMP. É outra. Também lá não há red light. Lá não é red light. Lá não há red light. Lá a gente não faz esse tipo de serviços, até porque era capaz temos corpo para isso. Temos corpo para isso. Não, pá, uma coisa é certa, a Charlotte, a pancadaria que leva, ainda tinha corpo para isso. Treater, mistreater, não sei o que mais, portanto, é isso. Basicamente, e depois temos o Hell is From Here to Eternity, portanto, basicamente também é mais uma trilogia. Neste caso, é uma trilogia melhor do que os Regresso ao Futuro, na minha opinião. Neste caso, a From Here é melhor. Acho eu. Para mim é que eu gosto mais. Para mim, eu acho que gosto mais da Acacia Avenue. Eu não sei porque gosto da From Here to Eternity. Mas pronto, é a Charlotte da Charlotte da Harlot. É capaz de bem, é melhor estivos. Não tinha pior não tinha pior altura para me engasgar. É verdade, não tinha pior altura, mas passando à frente, se calhar passavas para a próxima. Eu acho que está tudo explicado aqui. Vamos esquecer a Charlotte. É porque neste caso a Charlotte acaba sempre com sequelas, não de uma continuação de música, mas sequelas físicas. Exatamente. Então é melhor não insistirmos mais nesses temas. Vamos já para o outro. Vamos. Olha, vou falar aqui. Vou já mudar de tema que isto é. Vou falar aqui, há bocadinho falei dos Metallica, e qual é a palavra que vem a seguir? A Metallica no dicionário, ok? Mustaine, claro. O Megadeth neste caso. Vou falar aqui duas sequelas de músicas. Uma sequela separada por 10 anos e uma sequela, aliás, 3. Uma sequela por 10 anos e duas meias sequelas, pronto. Parece, é um meio prato, como é que se diz? Uma meia dose. Uma meia dose, faz favor. Portanto, música com sequela. Claro, qualquer lista de melhores músicas dos Megadeth tem esta música. Aliás, no nosso episódio com o nosso amigo Mike, esta música estava lá em cima. É a música que inspira os nossos belos locais de gravação Hangar 1 e Hangar 2. Hangar 18, meus amigos. Um clássico absoluto do Rust in Peace. Marty Friedman, Dave Mustaine a fazerem um showcase de solos atrás de solos. Nick Menza na bateria, nunca esqueci. Bateria no ponto de Nick Menza. Dave Ellefson sem redes sociais para interferir no seu na altura só visitava a Acacia Avenue de vez em quando. Pronto, a Acacia Avenue. Quando ia ao Reino Unido. Pronto. Hangar-18, o que é? OVNIs, aliens, claro. Hangar-18 é uma base. É uma base aérea americana onde foram supostamente os corpos dos aliens que aterraram em Roswell
que até saiu no telejornal com o José Rodrigues dos Santos, não sei o quê. O videoclipe é à volta disso mesmo. O riff inicial, já falámos disto aqui, o riff inicial é da Dawn Patrol, outra música do Rest in Peace, e é um clássico dos Megadeth. Espetacular. Pode-se até dizer que tem uma música irmã com a banda arqui-inimiga dos Megadeth, que é a Call of Cthulhu dos Metallica, que é aquela sequência de acordes inicial. Mas pronto, é um clássico. E, pronto. A música, que não é irmã desta, mas que é uma sequela, chama-se Return to Anger. É isto. Álbum The World Needs a Hero. 10 anos depois, os Megadeth saem do pior álbum deles, que é o Risk. Estava à espera que fosse outro, mas é o Risk. Não havia forma de fazer pior, portanto lançaram A World Needs a Hero, ou A World Needs a Better Album. É isso. O que é que eles foram fazer? Foram beber às suas origens trash e trazem o Hangar, claro, não é? Vamos ao Rest in Peace, o que é melhor aqui? Hangar, pronto. Então vamos fazer uma música que tenha Hangar no nome, Return to Anger. E não é um clássico para mim, mas aliás, se fosse para escolher entre as duas, obviamente que escolhi a original, mas por acaso acho que é uma boa música, uma boa sequela. E porquê? Porque, para além da qualidade musical, que eu acho que é porreira, não é? Já não tinha Marty Friedman nesta, nem Nick Menz, acho eu. Esta música fecha o ciclo do Hangar. E fecha como? Portanto, os aliens que estavam na Hangar 18 escapam, acordam, não sei, voltam à vida, não sei. E o que é que eles fazem? Cripto qualquer coisa. Não é cripto, criogenação. Criogenação. Eles, pronto, vivem e matam os seus captores, não é? Aqueles que estavam lá. O Hangar fica em ruínas e pronto, há muitas coisas na letra que se refere à Hangar 18, a Military Intelligence, a parte do Hangar 18, I Know Too Much. Pronto, há muitas coisas que ligam uma com as outras. Há um videoclipe, aliás, não é um videoclipe, é uma filmagem do DVD Rude Awakening de 2002, em que eles tocam estas duas músicas back to back. Tocam Hangar 18 e mal acabam Hangar 18 passam para Return to Anger e está espetacular. Bom, vão ouvir porque fica muito porreiro assim. Elas isoladas, pronto, Hangar 18 é sempre um clássico e a Return to Anger é porreira, mas se juntarmos as duas, por acaso fica muito fixe. Eu gostei. O que é que os Megadeth vieram provar com isto? Que tudo o que é história já volta de extraterrestres. A primeira história é sempre espetacular, a segunda a coisa já piora. Já tipo, mais uma analogia aos filmes. O primeiro dia da independência é dos melhores filmes que já vi até hoje. O segundo, pronto. É isso. Pronto. Olha, mas deixa-me continuar ainda aqui. Vou falar das minhas meia doses dos Metallica. Meia doses, duas sequelas rápidas de um álbum que já falámos aqui, um álbum que está na última posição dos álbuns dos Megadeth, que é o Risk. Eu bem parecia que tu disseste, deixa-me continuar nas meias doses dos Metallica. É isso. Os fãs de Megadeth devem ter gostado bastante. Podia estar na mesma categoria, mas pronto. Falar primeiro da Enter the Arena e da Crush 'Em. Isto claramente são duas músicas ligadas que, a meu ver, até deviam ser só uma música. Mas pronto, a Enter the Arena é como se fosse uma antecipação da Crush 'Em e tem uma letra extremamente elaborada de duas palavras, Crush e Crush 'Em. Portanto, Crush 'Em. Crush 'Em. É só assim. É excelente. Liricamente é perfeita. E depois tens a Crush, em que curiosamente começa com Enter the Arena. Enter the Arena. Ou seja, a música depois tem aquele riff meio funk. São duas músicas que eu acho que deviam ser uma, e acho que tem aquele propósito de criar uma música para tipo um hino para arenas, sei lá, para entrar, para motivar o público, sei lá. Não é o melhor exemplo dos Megadeth, mas pronto, escapa. Depois, neste grande álbum, temos ainda duas últimas músicas, que é A Time
the Beginning, e A Time, the End. Pronto. A Time, the Beginning é o princípio, não é? É acústica, um bocado estranha, é um bocado... Megadeth acústico é capaz, se calhar para mim é a mesma sensação do Nuno ver Metallica com piano. E pelo menos tanto tempo acústica. Portanto, conta a história de como vemos passar o tempo, o envelhecimento, não é? E como é que não podemos fazer nada em relação a isso. E depois a outra, A Time, the End, basicamente é o fim da vida. É quando vemos Cronos, o senhor do tempo, a dizer que chegou a nossa hora. E pronto. Por acaso tem um riff mais poderoso e um som mais porreiro. Marty Friedman, não é? E pronto, uma complementa a outra, mas eu acho que neste caso, até se fossem as duas numa, mesmo que tivesse, eu acho que cada uma tem 5 minutos, se tivesse 10 minutos e uma parte fosse acústica e outra parte fosse mais pesada, como é esta Time the Beginning, seria melhor do que dividir em duas. É isto, Megadeth, as sequelas do Risk. Por acaso até são sequelas. Está feito. Está feito e podemos risk on this. Vamos riscar esta. Bem, mais. Vamos aos Avantage. Ah. Há várias pronto, pronto, basicamente um gajo que faz Metal Opera parte 1, parte 2, as próprias logo aí tem que ter, mas basicamente as Metal Operas dos Avantage estão divididas em um bocadinho em trilogia, não é? Mas nem, mais ou menos, pronto, não é? Tens a Metal Opera parte 1 e parte 2 que é uma duologia, não sei se esta palavra existe, mas se não existe eu inventei agora porque eu posso. E depois tens uma trilogia que começa com o Scarecrow e passa para o The Wicked Symphony e Angel of Babylon. E essa trilogia fala de uma entidade, não é? Não sei quem. E no Scarecrow tem uma música chamada The Toy Master, que é com o grande Alice Cooper. E o Toy Master é basicamente uma entidade que supostamente está morta, mas tem brinquedos para trás para a frente. O gajo diz mesmo if only I had a heart it would break, dead and alive come and a little closer, you and I affiliates forevermore. Portanto é e depois tens o Wicked Symphony e tens o Angel of Babylon. E no Angel of Babylon eu por acaso estava a falar de uma música que era a que eu vou falar agora, não estava a falar do Toy Master. Mas esta música que eu estava a falar, ele vai buscar depois de ele já ter estado com o grande Alice Cooper, ele vai buscar o grande John Oliva dos Savatage. E o John Oliva entra numa música que é a continuação da música Toy Master, que é Death is just a Feeling. E é essa entidade que convida as pessoas para estarem com ela. Dizem que That is just a feeling, ou seja, é só um sentimento. É um bocadinho, se fores olhar assim para a letra, de repente talvez um bocadinho mórbida, mas torna-se engraçada porque tu estás a ver isto no conceito de ser uma ópera, não é? De ser a personagem que está, e então ela está a convidá-los para a sua casa, e depois no fim ele diz eu sou só um bocadinho paute, como quem diz, não tenham medo, porque ao fim e ao cabo ele é um fantasma, ou está morto, não é? E é engraçado. E depois eu gosto muito das duas músicas, e ainda por cima eu ter conseguido juntar duas grandes vozes do mundo do hard rock e do heavy metal. São duas vozes graves que conseguem criar aquele ambiente um bocadinho destas duas músicas, que é um bocadinho aquele ambiente mais sombrio, mais terror. E eu gosto muito de Toy Master e Death is just a Feeling. Porreiro, muito porreiro. Tínhamos de ter aqui a Avantage, não é? Podemos ter, quando se fala em Metallica, obviamente,
que no AMP a palavra a seguir é Avantage. Ou o contrário. Por falar em Wicked, vamos falar aqui de outra trilogia, que é a Something Wicked Trilogy, dos Ice Dirt. Do nosso não amigo. Exatamente, banda do nosso não amigo John Sheffer, que parece que anda a fazer escola no continente abaixo, porque alguns dos nossos não amigos brasileiros também gostam de tomar de assalto edifícios do governo e partir obras de arte. Pronto. Mas, felizmente não houve relatos de ninguém de uma banda de metal conhecida entrar lá no... Ainda bem, eu só estava a ver. Não, Kiko Loureiro, ninguém, por favor, ninguém. Eu tipo, se de repente via o Max Cavalera entrar para lá dentro. Não, exatamente. Eu quero dizer, não, está feito. Ele tinha ar disso. Roots! Bloody Roots! Ainda bem que não vi. Eu que os índios entraram com uma tribo de índios. Ele até pode ter as ideias que tiver, mas ao menos fique na sua casa. Pronto, não vamos falar disso. Vamos falar aqui de uma trilogia da parte boa da vida do John Sheffer. Aquela parte em que ele devia ser conhecido, tipo, quando ele foi fundador de uma das bandas mais porreiras de heavy metal, já é certo. E falar da trilogia Something Wicked. Pronto, são 3 músicas, não é? A Prophecy, Birth of the Wicked e The Coming Curse. Em que até aparece a mascote, é aqui que se dá a mascote do Jazz Dirt, o Set Abominai, o Set Abdominal, como chamamos aqui no AMP. Exatamente. Pronto, basicamente é isto. Mais um objetivo para 2023. Isso, 7. Temos de ter 8. O máximo possível. Pronto, basicamente o que é isto? É uma história de ficção científica, digamos, da cabeça de John Sheffer, em que os humanos não são, a nossa raça humana, não são os primeiros habitantes da Terra. São os segundos. Ou pelo menos são a segunda civilização. Já havia uma civilização anterior à nossa na Terra Antiga e chegámos nós. E o que é que diz a primeira música? Diz que é a Prophecy, não é? E diz que os humanos, ao aterrarem na Terra, quase exterminam essa raça de primeiros habitantes. Alguns conseguem sobreviver e esses que conseguem sobreviver planeiam a queda da humanidade por vingança. E então há uma profecia que diz que uma criança vai nascer e trará a devastação total para o homem. E essa criança é quem? O Set Abdominal. O Damien. Ok. O Damien. Isso é outro. É outro filme. Mas é também. Mas não, é o Set. É que o filme tu adoras, não é? Eu adoro esse filme. Lembro-me sempre desse filme. Pronto. O Set Abdominal é que vai ser o salvador da raça Setian. E pronto, é a espécie de anticristo dos humanos. Depois temos a segunda música, que é o Birth of the Wicked, ou seja, o nascimento deste Set Abdominal, deste ser Wicked criado pelo John Sheffer, que pronto, basicamente conta como é que ele se levanta e como é que ele vai destruir a humanidade, não é? Conforme aquela profecia. Por acaso, esta personagem, o Set, é inspirado, ou diz-se que é inspirado num deus da mitologia egípcia, e mesmo na letra está Born of the Beast in the Eastern Sands, ou seja, areias orientais, só pode ser no Egito. E no Egito só há um deus do mal, que é o Set, ou pelo menos o mais conhecido é o Set. Mas este é o Set Abdominal, é diferente, tem abdominais. E a última... Até porque no Something Wicked This Way Comes, eu acho que eu penso que se calhar talvez noutras, o Set vem mesmo com tipo daqueles bastões egípcios, que é tipo uma cruz, mas que a ponta é redonda. Que tem assim, né? Que faz aquela coisinha assim. Exatamente. A última, Coming Curse, por acaso é uma música daquelas que eu não tenho dificuldade em gostar. Porquê? Porque começa com piano. Não, estou brincando. Ei, nada disso. Estou brincando. Calma, que... Não, ele só gosta particularmente de uma banda que se chama Metallica e que tem a piano. É só... Exatamente. Ali está. Mas pronto, a letra descreve as ações que este anticristo cheio de abdominais vai fazer.
para conseguir que a humanidade faleça, porque ele tem que estar mesmo cheio de abdominais para conseguir que a gente faleça, mas não é fácil. Sabes o que é que eu imagino nisto? É ter... Imagina que a gente tem alguém que é mesmo tipo, assim, pessoal tipo de idade do seu, que é nosso ouvinte assíduo e que acredita em tudo o que a gente diz e que na segunda-feira vai para a escola e diz aí, pá, sabes que o Jace Dirt é sobre um gajo que tem uns abdominais do caralho. Tem um conjunto de abdominais. E o gajo, isso não. E depois aquilo começa a correr a escova toda do pessoal que ouvi e o gajo, ei, pá, é verdade, se não fosse o set de abdominais do gajo, o gajo não conseguia. Vamos já fazer aqui um disclaimer para os nossos ouvintes. Tudo aquilo que a gente diz neste podcast não se escreve. Não se escreve. Não, diz, não, continua. Não, já acabei. Por acaso já acabei. É muito porrada. O pessoal daqui a uns anos começa assim a pesquisar e não encontra mesmo nada sobre isso e diz, epá, aqueles gajos do WAMP, se calhar, em 2023, se calhar está bom. Bem. Vamos a uma que... Mais uma vez é aquilo que tu acabaste de dizer. É duologia. É duologia e sem nenhuma base científica. Ou com base científica jump. Base científica jump, exatamente. Ou seja, que é da minha cabeça ou da tua. Pouco ou nenhuma. Pouco ou nenhuma. Mas eu acho que, sinceramente, eu acho que fala ali qualquer coisa. Não, aliás, eu acho. É aqui a possibilidade de não ser a mesma pessoa, mas eu acho que é. Pronto. Menos tem o mesmo nome, portanto, só por aí. Eu estou a falar de duas músicas do Sonata Arctic, em que uma se chama Shy e a outra se chama Letter to Dana. Portanto, as duas falam de uma Dana. Portanto, só por aí. Só por aí tem. Há poucas Danas no mundo. Exato. E eu criei toda uma história à volta disto que passa a explicar. A primeira música chama-se Shy, que é basicamente um gajo que é como é que se diz? Um gajo que anda, um perseguidor, um stalker. Um stalker, exatamente, que basicamente é apaixonado pela senhora Dana. E ela trabalha lá num restaurante e ele anda atrás dela a ver se, quando chega a hora de saída, a ver se ela sai, espera que ela veja, mas ao mesmo tempo espera que não. E depois ele diz às vezes eu penso para mim próprio, porque é que tu olhas para mim e me piscas o olho, e depois ele diz you can't be acting like my Dana. Não pode ser, a minha Dana não era assim. Mas depois esta música vai por aí fora, não é? Ele basicamente ele gosta dela, mas ele, como é tímido, não consegue. Faz parte do nosso do Shy Army. Exatamente. E então ele não consegue chegar ao pé da Dana e dizer que as palavras custam a sair, ficam, deixa ver, engasgadas. Exatamente. Em cima do... Continuando a minha teoria, em cima dele ser tímido, o rapaz tem um problema muito grande. É que ele, pelos vistos, dá-se melhor com os pais da Dana do que propriamente a Dana com os seus próprios pais. Porquê? Porque ele escreve uma carta para a Dana, isto é outra música, primeiro a dizer que o pai morreu. Portanto, a Dana nem sabia que o pai tinha morrido. Eu é que... Estava desligado. Exatamente. E ele diz que esperava que ela voltasse, não é? Ele está sempre naquela ilusão de um dia ter a Dana, mas há aqui um problema. É que a Dana, que ele pensava que não podia ser daquela maneira porque piscava o olho aos homens, ele diz, os meus olhos podem me ter traído, mas vi a tua fotografia na capa de uma revista assim meia porcalhona. E então tu a queixava no... se calhar não tanto, mas vá perto. E então ele diz que o seu coração aguenta tudo menos aquilo. E isso é que não.
Podes andar por aí a buscar os olhos ao homem. Agora, revista não. E então, ele pronto, acaba por escrever 2 cartas. A primeira a dizer que o pai morre, depois a dizer que a mãe morreu. E que o último. As pessoas morrem. Que o último desejo da mãe dela era que ela tivesse visitado a campa do pai, coisa que ela supostamente nunca fez, porque estava aí nesses países aí para fora a ser palhona, e basicamente é isto. Ele fica na sua a chorar os pais da Dana. A Dana fica na sua a ganhar dinheiro a fazer revistas. Uma conta de OnlyFans exatamente, e coisas assim. Exatamente. E basicamente eu penso que isto seja a mesma Dana. Portanto, o gajo basicamente morre num canto virgem e a Dana. Próximo álbuns do Sonata que é carta do narrador para a Dana a dizer que o cão morreu. Sei lá. Exatamente. Vai continuar. Mas eu já não quero que ela volte. Não. Enquanto ela tiver nas revistas, não. Exatamente. Mas pronto. Olha. Mas 2 músicas pequenas, Letter to Dana e a Shy. Então, eu ia dizer, fora de brincadeiras. Eu gosto muito da Shy e gosto muito também da Letter to Dana. E no meio disto tudo, epá, eu não sei se são as mesmas Danas, mas acho que consegui criar aqui um belo enredo. Eu acreditei. Eu gostei desse conto. Pronto, ok. Então, vamos passar à próxima. Muito bom. Deixa então ver-me aqui. Próxima. Ora, vou falar aqui de uma dupla de músicas de uma banda que era para vir a Portugal o ano passado, mas acabou por não vir. E uma banda que já não toca há muito tempo. E quem é que eles são? São os System of a Down. Uma banda que muita gente gosta. Então, basicamente, sabes porque é que eles não vieram a Portugal? O sistema estava em baixo. Peço desculpa. Parecia que ia aí qualquer coisa. A primeira música vou falar aqui de uma música que é a primeira música de um álbum e a outra, e a sequela, é a última música do outro álbum. Portanto, a primeira música é a Soldier's Side, do álbum Mesmerize, e a outra música é a Soldier's Side, mas do álbum Hypnotize, e é a última música dele. E são 2 álbuns consecutivos, e o Hypnotize é o último álbum dos System of a Down. Isto, na verdade, até isto é um álbum duplo. Isto é como os Illusion, ou, se calhar, melhor, como os Load e Reload, se calhar mais nessa onda. Mas voltando às músicas, álbum Mesmerize, a primeira música, Soldier's Side, funciona como uma espécie de intro para esta história. É mais acústica e é um bocado dark na letra. O que é a história? Pronto, estes amigos, os amigos de System of a Down, o Malakian e o... Como é que é o nome dele? O Tankian, o Sérgio Tankian e o Malakian, acho que é. Eles estão da Arménia. Eles são da Arménia e eles fazem músicas sobre comidas chinesas. Mas também fazem sobre temas políticos. E na altura estava a decorrer a guerra do Iraque e eles quiseram mostrar esse lado. E então esta Soldier Side basicamente é a perspectiva de um soldado que fica perdido no deserto lá do Iraque, sei lá. A música é só 1 minuto e qualquer coisa, mas é em parte acústica, e a forma como está cantada parece mesmo um lamento deste soldado que está preso no deserto, pronto, que ficou perdido no deserto. A segunda música, do Hypnotize, já é diferente. Este é o 5º álbum do System of a Down, é o último desde que eles decidiram entrar em hiato indefinido, não é? E esta segunda parte, por acaso, é uma música muito porreira. Pronto, há o Chop Suey, há o B.O.B., ok? Esta música não tem nada a ver com isso. É uma música acústica e a forma como está cantada, eu aconselho mesmo a verem esta música, porque é muito porreira a forma como está cantada. E a letra é excelente, porque são mesmo os últimos suspiros de vida deste soldado caído, não é? Em que ele tenta avançar mais neste caminho que ele está a percorrer no deserto para casa, mas que interiormente sabe que nunca vai conseguir. Então tu sentes mesmo ele a ficar cansado
e a perder um bocado a esperança por ele ter sido utilizado numa guerra, mas que não foi tipo reconhecido, nem ninguém lhe foi buscar, nem recompensado. É uma música muito porreira. Esta Soldier Side, esta segunda parte, a primeira parte é mais uma introdução, mas a segunda parte é muito porreira. Soldier Side do System of a Down. Essas duas, muito fixe. Ok. Eu só tenho aqui mais duas. Eu vou dizer-vos assim muito rápido. Uma delas é mais uma das minhas teorias. E vou tocar nos Metallica. E é uma teoria muito rebuscada. É uma teoria que... é uma teoria minha, e vais ver se não faz sentido. É uma sequela instrumental, não sequela em termos de letra. Ok. Então, estou a falar de Fade to Black. Talvez, para mim, se calhar a melhor música dos Metallica. Se calhar. Tem dias que para mim é a melhor música dos Metallica, sem dúvida. Principalmente ao vivo. E The Day That Never Comes. Para mim, a estrutura das duas músicas anda muito lá perto. Eles fizeram muito isso. Eles no Death Magnetic foram buscar muitas coisas lá para trás e provavelmente inspiraram-se nessa. Pronto. Tudo bem que tudo bem que o Fade to Black não tem refrão. O refrão é instrumental, não é? E tudo, mas aquela estrutura do mais calmo, não sei o quê, e acabar com os solos, a mim soa muito. E o início da Day That Never Comes também, com aquele exatamente que é exatamente, mas aquelas notas assim. Portanto, para mim, o The Day That Never Comes será sempre uma sequela instrumental do Fade to Black. Muito bom, muito bom. É assim. Então deixa-me passar aqui para outra, já disse, Jota. Ok. Uma muito rápido também, já falei no System of a Down, vou falar aqui de outra banda que começa por S e está mais ou menos na mesma categoria deles de New Metal. Se bem que... Pronto, vou falar do Slipknot. Se bem que os Slipknot, pronto, já não adaptaram-se muito bem e conseguiram, acho eu, sair dessa sombra negra. Isto agora... Conseguiram sair do hangar. Conseguiram sair desse hangar negro, desse hangar 18. Pronto. Então, hoje tem um álbum que se chama Volume 3, que imaginem, é o terceiro álbum deles. Mind-blowing. Que imaginativo. Mas por acaso até é um álbum porreiro, mais melódico, dentro daquilo que é o Slipknot. Eu não ouço muito Slipknot, mas é um álbum que não é tanto gritado como eles gostam. Pronto. E tem uma coisa que eles não costumam utilizar muito, que é instrumentos acústicos. E então temos estas duas músicas. E a música, as duas, é a Vermilion e a Vermilion Parte 2. Vermilion, agora estou-me a lembrar aqui de outra, que é o vermelho, acho que o vermelho é por acaso não era. Eu estava a pensar bem pior do que tu. Estava a pensar que a Charlotte também de vez em quando devia ficar bem a Vermilion. Mas continua. A Charlotte vai ser usada até o máximo neste episódio. Bom, rapidamente, a Vermilion, parte 1, é basicamente a história, mais uma vez, do ponto de vista de um stalker que anda atrás de uma mulher. Lá está, o stalker é sempre uma matéria que se pode ir buscar. E a parte 2 já é mais diferente, já é mais acústica e já não é tanto... ela chama-se Vermilion Parte 2, mas na verdade eu acho que até nem liga muito bem. Já está muito disputado, não é? Já está meio... Não, já está mais batido, é um vermelho. Mas por acaso a personagem gosta de uma mulher, não é? Uma mulher, em que esse sonho é quase como um sonho que não é correspondido, tipo um amor platónico. Mas é uma música muito porreira. Esta Vermilion Parte 2, das duas, claramente a Vermilion Parte 2 é a melhor. Pronto, Slipknot. Vai, chuta aí outra. Muito rapidamente, os Dream Theater. Os Dream Theater têm também uma sequela que não é bem sequela musical. Eles têm uma música que é das mais conhecidas deles, que
é a chamada Metrópolis, não confundir com a cidade do Super-Homem, a cidade do David Que Tennant. por acaso, notícia de última hora, o Henry Cavill já não vai ser Super-Homem. Não? Não. Pena, porque eu achava que o gajo era dos melhores Super-Homens. Então, houve aquele filme Black Adam, e no Black Adam ele aparece, e toda a gente pensava que ele ia fazer, mas depois os estúdios, e saiu depois na conta mesmo oficial dele, que afinal não chegaram a acordo para ele ser... pronto. Aliás, os estúdios queriam fazer uma nova direção para o Super-Homem, não sei o que mais, e ele afinal não vai ser o Super-Homem. Basicamente o Super-Homem... É triste. É isso. O Super-Homem nunca teve um filme de jeito, e quando eles conseguem encontrar um jeito... Acho que me deve ser para fazer Super-Homem. Pronto, não. Bom, nada. Enfim. É triste. É triste. Mas pronto, sendo o meu super-herói da banda desenhada preferido, fico triste e pronto. Não, é assim. Mas pronto, então vamos falar da outra Metrópolis, que é a Metrópolis dos Dream Theater. A Metrópolis Parte 1 saiu no álbum Metrópolis Parte 1. Exatamente, a música chama-se Metrópolis Parte 1, The Miracle and the Sleeper. E depois eles lançam. A música fez um sucesso do caraças, é das melhores músicas do Dream Theater. E eles, então, o que é que decidem? Lançam o álbum seguinte com o nome Metrópolis. E é o Metrópolis Parte 2, Scenes from a Memory. Isto há muita teoria aqui à volta, pelo que eu investiguei, não cheguei a grandes conclusões, porque acho que também ninguém sabe muito bem, mas parece que eles dizem que principalmente a parte das letras do Metrópolis tem a ver com... Há muitas teorias, uma delas é que fala sobre a criação da cidade da metrópole, que era a Roma antiga, não é? Criada por Rómulo e Remo. Mas há muitas teorias sobre isso. O que não é teoria, o que é verdade é que são o álbum, os álbuns, o Metrópolis Parte 2 é dos melhores álbuns da banda. Se calhar foi o álbum que pôs mesmo os Dream Theater lá em cima. E a Metrópolis Parte 1 também é uma grande música. E pronto, isso é da altura daquela que eles chamam a formação clássica, não é? Dos Dream Theater, com o Mike Portnoy na bateria e com os outros todos que ainda continuam lá. Menos o Portnoy. É assim. Muito fixe, muito fixe. Mas é isso mesmo. Por acaso, o Scenes from a Memory, a parte 2, é isso. Se bem que eu já tinha dito sobre isso, aquilo é mais... O álbum começa com a personagem a ir para um... Sim, esse é conceitual, esqueci-me de dizer essa parte. De terapia, ou de consultório de psicólogo, e ouve-se mesmo o respirar dele, ele entrar tipo em hipnose. E pronto. Mas o que está na letra, pelo menos na minha interpretação da letra, é o que vem do primeiro filme. É o primeiro filme. Já estou a falar o que vem da primeira música. Há uma rapariga que foi assassinada, que é essa Vitória, e essa personagem que entra que está em hipnose, depois, dentro desse sonho ou dentro dessa hipnose, começa a tentar perceber porque é que ela foi assassinada, porque é que não foi. Mas pronto, é como a gente... É um filme. É um filme autêntico. Podia ser uma série da Netflix. A capa do Scenes from a Memory, já falámos aqui, foi uma capa que saiu a 11 de setembro. É uma capa para o pessoal que gosta... ou não? Ou esta não é o que saiu a 11 de setembro? Não, esta não. Esta é aquela que tem a cara... pronto, esta é que tem a cara com as imagens. É uma cara com as imagens que, se vocês gostarem de banda desenhada, é igual ou é muito parecida com uma série que está na Netflix, que é o Sandman. O Sandman que é dos sonhos também. E porquê? Porque quem fez a banda desenhada do Sandman é o Neil Gaiman, e ele também foi ele que fez a capa para o Scenes from a Memory. Muito, muito fixe. E pronto, toda esta música é porreira, que é como eu estava a dizer, com o Mike Portnoy, com o John Petrucci, com todos os outros que estavam lá, que a gente nunca se lembra de quem são os outros. Já só se lembra destes dois. Mas foi... O Sandman, que em português tem um nome muito mais fixe, que é o Bicho-Papão. Para mim... para mim, eu acho que sim.
Entre bicho Acho que é bem papão. melhor. Entre bicho papão. E é isso. Epá, eu Olha, acho vamos que está terminar feito, com a não é? última? Não, vamos terminar. Ainda com- tens uma ainda. Não, Ok. tem uma para a gente dois. Tem uma para a gente dois. Ah, Essa aqui então. é uma cartada para nós dois. Que é a trilogia. A trilogia das trilogias. Pronto, há o Unforgiven, não é? Mas esta realmente é a trilogia das trilogias. E é uma trilogia que nós já falamos aqui. Uma trilogia mais na onda do hard rock. Da, em tempos apelidada, banda mais perigosa de sempre. A trilogia dos Guns N' Roses. Don't Cry, November Rain e A Strange. É uma trilogia. Tem de ser uma É trilogia. verdade. Tem de ser Tem uma que ser. trilogia. Não, isto é mais uma das teorias já à se na tarde. Até porque todo mundo Nem vai que ter seja- duas partes. Exatamente. E diferentes. No final são diferentes. Mas é isso. Nós aqui inventamos trilogias e tínhamos que falar nesta. É uma trilogia e meia. Trilogia Trilogia é daquelas tipo aqueles filmes em que quando chegas ao final podes mudar a história, é igual. Na Don't Cry Exatamente. podes mudar a história. Exatamente. Eu ainda outro Alternate dia, version ou a version original. estava a falar disso. Eu tinha livros do Mickey ou do tipo eu tinha, já não me lembro, em que tu tinhas a história e depois tu chegavas a uma certa página que tu dizias: se achas que ele deve ir pela direita, vai para a página 29, senão continua a ler. E então é assim. Se achas que deves ir pelo Don't Cry 1, continua. Vais para o novo. Se achas que deves ir pelo 2, vai para o Acaba a história. November Rain. Não, acaba a história. Não. É assim. Se for o Don't Cry original, consegues ter uma história. Se for o Don't Cry Alternate Version, aí acaba logo. Aí já não há. Exatamente. Alternada. Alternado, acaba logo. É o universo alternado. É isso. Mas Pronto, acho que sim. Acho que sim, também. Acho que pode ser considerado. Epá, e assim, não é? Mas não Estamos seja feitos pelos de- videoclipes, que é, por acaso, Exatamente. alguns têm a ver, mais ou menos. Aquilo, O Axel está em and- todos. Exatamente. É isso, só por aí. Não tens já a modelo da Victoria's Secret em todos. Porque, Não, entretanto, no Strange não tem. eles devem se ter divorciado. Divorciaram-se, não é? No último. Pronto, ok. Tem os golfinhos. E, Tem os por acaso, golfinhos. Tem os golfinhos. Que, pronto, é quase a mesma Se coisa. tivesse baleias, era a tua música preferida. Não, tem mamíferos. Tem Basta ter mamíferos. O que interessa é ter mamíferos jaculares. Cetáceos. Tem de cetáceos, está tudo bem para o Tem Zé. cetáceos para mim. O final da Strange é ele com o golfinho. O golfinho. Pois é. É isso, pronto, é isso. Eu ia te pedir. Eu ia dizer que a gente se calhar ia acabar hoje com o Zé meter um golfinho, mas ele já nos fez essa proeza. Portanto, já temos num episódio. Épico, trilogia. Não, e se há coisas épicas no AMP, é o episódio em que tu imitas baleias e agora o que tu imitas golfinhos. Para mim. É isso. Pronto, é isso, pessoal. Está feito de sequelas. Espero que a gente, depois disto tudo, não vos tenha deixado com grandes sequelas mentais, depois destas nossas teorias. A maior parte delas era verdade, tirando a parte do set abdominal. Mas pronto, e para a semana não sabemos, não é? No próximo episódio vamos vir com outro tema fortíssimo e pronto, é assim, vocês já sabem que daqui é só coisas fortes, muito fortes e de grande qualidade. Portanto, a gente vai voltar a pôr a mochila para trás das costas e vamos peça do abaixo. Vamos ver o que é que vai nascer no próximo episódio. Exatamente. Que nascimento é que vai aparecer aí. Se nasce alguma coisa até o próximo episódio ou não, vamos ver, já está a ficar na altura. Já está a ficar na hora. É isso, pessoal. Até ao próximo episódio e já sabem, haja saúde. É isso, pessoal. Fiquem ligados. Fiquem metaleros.